Olá, pessoal, sexto ano. Vamos continuar o nosso estudo de história. Na última aula nós vimos que a história, ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que estuda o ser humano ao longo do tempo. Foi isso que nós descobrimos, né? Para que a gente estuda história? A gente viu tudo isso na última aula, né? Que é uma ciência que foi criada na Grécia por Heródoto, né? Na Grécia Antiga. Nós vimos que ela estuda os feitos do ser humano ao longo do tempo, né? Nós vimos que é muito importante para a gente estudar a história, para a gente compreender o nosso presente, senão a gente fica perdido num tempo, acha que tudo é normal, acha que as coisas são normais, mas na verdade elas têm um porquê e a história explica tudo isso, né? A gente viu que todos nós somos sujeitos históricos, estamos fazendo história a todos os momentos. Então, para dar continuidade a esses estudos, nós vamos ver o seguinte: quem é o responsável pelas informações, pelos dados, pela pesquisa? Né? A gente sabe que a história estuda isso, mas a história é o quê? A história é uma ciência. E quem é que trabalha com essa ciência? Quem é que faz essas pesquisas, esses estudos? Né? A gente vai ver que quem faz isso aqui é o historiador. Ele tem um papel fundamental na construção do processo histórico. Como é que isso acontece? Né? Vamos dar uma passada aqui para a gente compreender bem direitinho. Então, ó, o historiador, ele interpreta os fatos históricos, ele analisa os registros que foram deixados pelo ser humano ao longo do tempo, né? Ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação e ele estuda documentos e fontes históricas. Então, o historiador é um profissional, né, formado na área de história, como nós, professores de história, e ele faz pesquisas e essas pesquisas ele vai juntando os vestígios, juntando as pistas, né, juntando esse quebra-cabeça para formar o estudo da história, para concretizar o estudo dos fatos, né? Mas o historiador ele tem o papel de interpretar esses fatos, não apenas de narrar, de dizer como foi, mas de problematizar, né? De fazer aquela questão de entender como aconteceu todo o processo, e não apenas dizer, foi assim, foi assado, não. Vai dizer como aconteceu, por que aconteceu, quais foram os fatores que contribuíram para esses acontecimentos. Então, para o historiador, ele concluir todos esses estudos, juntar todos esses fatos, ele precisa do auxílio de outras ciências, né? Ele precisa da antropologia, que estuda o homem e suas relações. Ele precisa da paleontologia, que estuda os fósseis. Ele precisa da paleografia, que estuda as fontes escritas antigas. E também da arqueologia, que estuda a cultura material dos povos antigos. Ou seja, por exemplo, o historiador ele tem em mãos um livro de uma escrita bem antiga, então ele vai precisar da paleontologia, que é uma outra ciência que estuda as escritas antigas, né? O historiador ele tem em mãos, por exemplo, um osso, um fóssil de um osso bem antigo. Então ele vai precisar da paleontologia para estudar esses fósseis, para saber a idade desses ossos, né? O tempo em que época foi vivido, né? Em que lugar esses ossos foram encontrados, todas essas questões, né? E um dos profissionais que o historiador mais utiliza como parceiro são os arqueólogos, né? A arqueologia é aquela que faz a escavação, né? Encontra vestígios, encontra restos de construções, encontra ossos, e esses ossos são feitos estudos e descoberta a idade desses ossos através do método do carbono 14. Aí já se utiliza uma outra ciência, que é a química, a física, a matemática, para auxiliar nesses estudos que o historiador faz. Então vamos lá. Então cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos. Foi aquilo que eu disse, né? O historiador ele não vai apenas dizer o que foi que aconteceu, ele vai narrar, ele não vai apenas narrar, ele vai problematizar, ele vai interpretar como essas coisas se deram. Então o trabalho do historiador é bastante instigante, né? Ele é parecido com o trabalho de um detetive. Ele vai investigando, procurando uma pista, procurando uma outra pista e vai juntando essas pistas que a gente chama de fontes, né? Vai juntando elas e ao final ele consegue juntar, montar esse quebra-cabeça e descobrir como foi que as coisas aconteceram há 100, 200, 1000 anos atrás, certo? As técnicas, as fichas, as entrevistas, as perguntas catalogadas dão ao historiador uma segurança. Então, tudo que o historiador vai juntando, e tudo que ele vai pesquisando, ele vai juntando, vai fazendo essa montagem para que ele tenha, né, respaldo, para que ele tenha documentos que comprovem aquilo que ele vai estar colocando nos livros. Então, o fato histórico é estudado através de vestígios e documentos.
Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Então, o historiador ele usa fontes históricas. Nós vamos descobrir o que são essas fontes, né? A gente sabe que fonte é onde nasce alguma coisa, uma fonte de água. É onde nasce, tem uma nascente de água, então nasce alguma coisa. No caso das fontes históricas, é onde nasce o conhecimento, onde o historiador busca esse conhecimento para juntar esses vestígios e formar aí, né, a história de algum povo, de alguma nação, de uma família, enfim, né? Então, fontes históricas são documentos, são registros, são vestígios ou marcas da presença humana. Então, tudo que o ser humano deixou ao longo do tempo são consideradas fontes históricas, né? Que a gente vai ver agora detalhadamente cada um desses tipos de fontes. Veja só, as fontes históricas elas podem ser escritas, né? Que aí você vai encontrar diversas fontes escritas, que são documentos oficiais. Por exemplo, se você quer saber a história da sua família, você vai buscar os documentos antigos que tem nos cartórios, que tem nas igrejas, né, nos batizados. Aí também você pode confrontar com outras fontes escritas, que são letras de música, são diários de algumas pessoas que escreveram, jornais, revistas, receitas antigas. Tudo isso pode ser considerado fonte histórica. Por exemplo, uma receita. Você pode dizer, mas como uma receita é uma fonte histórica? Onde é que eu vou encontrar ciência nisso, né? Então você vai perceber como se fazia determinados alimentos há determinado tempo atrás, né? Então você vai confrontar como era para ver como é hoje, então para ver a diferença que permaneceu e o que mudou. Aí você também tem outras fontes que são as fontes orais, que são basicamente pessoas antigas, né? Pessoas mais velhas que têm um conhecimento de causa, que viveram em determinadas épocas. Então o historiador ele colhe, né, essas entrevistas, esses relatos, né, esses causos, essas lendas, esses mitos dessas pessoas mais velhas e colocam, né, junto com fontes escritas e outras fontes para confrontar, para saber. Por exemplo, ele pega um documento que diz que a família dele veio para essa região há 200 anos atrás. Aí ele vai confrontar com uma entrevista de alguém mais velho para saber se de fato isso aconteceu. Então, juntando a entrevista com as fontes escritas, com outras fontes que a gente vai ver mais à frente, ele vai direcionar. Então, por exemplo, se a fonte está dizendo isso e a pessoa também está dizendo isso e a outra fonte também está dizendo isso, significa que aquilo realmente aconteceu. Mas se a pessoa relata uma coisa, a fonte escrita diz outra, a fonte material diz outra, então significa que aquele fato não é verdadeiro. Então é assim que o historiador faz essa junção dos documentos para construir a história, né, através de comprovação científica. Aí também tem as fontes visuais, né, que são fotografias, desenhos, pinturas, filmes, vídeos. Então, como eu já falei, junta a fonte oral com a fonte escrita, com desenho, com pinturas antigas, com filmes, se tivesse, se for mais recente, se for vídeos, etc. Né? Aí também existem as fontes materiais, que são roupas antigas. Por exemplo, você pega uma roupa de Lampião, uma arma que Lampião usou, isso é uma fonte histórica, ou uma pessoa da sua família mais antiga, né? Móveis antigos, né? Se você for na casa da sua avó, do seu avô, você vai encontrar pratos bem diferentes dos que a gente vê hoje, colheres diferentes, né? Aquelas, o bule de fazer café, tudo bem diferente dos que são hoje. Então, isso são fatos, são fontes históricas materiais, né? Pratos, vasos, ossos, como eu já disse, né? Construções antigas, ou seja, essas casas que tem aqui no Mocotó, essas casas antigas, todas elas são fontes históricas, né? Fonte de pesquisa do historiador. Igrejas antigas, armas, objetos diversos. Fontes imateriais. Também existem as fontes imateriais, que elas estão muito ligadas às fontes orais, né? São as danças, são músicas, rituais religiosos, festas populares, são os costumes, na verdade, né? Por exemplo, uma dança, uma quadrilha, você não tem ela como uma fonte material, ela existe no costume, nas tradições das pessoas. As músicas também, os rituais religiosos, por exemplo, uma missa, um culto, né? Sempre tem aquele ritual que tem começo, meio e fim, sempre mais ou menos no mesmo estilo. Então isso é um ritual religioso que é considerado uma fonte imaterial, que você não pode tocar, mas você sente, você vê e você participa. Aí existem aí o patrimônio material, né? Como já foi dito, que são as fontes materiais, tem os patrimônios materiais, que são construções antigas, como eu já falei, né? São
pinturas antigas, várias coisas que são consideradas patrimônio material, né? Que fazem parte da cultura de um povo, de uma tradição que é material, que é palpável, que você pode tocar. E existe aí a cultura imaterial também, que está ligada, como eu falei, à oralidade, né? Que são os costumes, as tradições, as cantigas. Aqui a gente vê alguns grupos, né, de tradição aí dos indígenas, o maracatu, né? E existem aí diversas manifestações culturais que fazem parte do patrimônio imaterial. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui uma atividade aqui abaixo e vocês vão responder algumas duas questões e a outra questão você vai fazer o trabalho de um historiador. Que é isso? Você vai utilizar dessa fonte aqui, dessa fonte oral, você vai fazer uma entrevista com alguém mais velho da sua família. Pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, a avó, um tio, alguém mais velho da sua família, e você vai fazer essa entrevista, né, para descobrir alguns aspectos da vida dessa pessoa. E vai ser bom para você também, pra você conhecer a sua origem, né? Saber de onde você veio, né? Se eu vou saber de onde quem eram os pais do meu avô, quem eram os irmãos dele, de onde eles vieram, o que era que eles faziam, como foi a infância deles. Essas questões a gente vai estar descobrindo, né? Fazendo o trabalho do historiador, fazendo aí uma entrevista, certo? Eu vou deixar aqui abaixo as questões e vou deixar também o roteiro da entrevista. Então você vai fazer essa entrevista bem direitinho e você vai catalogar e você vai fazer esse trabalho como se fosse um historiador, né? Escrevendo a história, tá certo?